Lá. O primeiro passo para você construir histórias em quadrinhos utilizando a plataforma do Scratch é você ir no seu navegador do Google e pesquisar por esse termo, Scratch. Você deve acessar esse primeiro link, que é o scratch.mit.edu. Quando você clica nesse primeiro link, você já é direcionado para a página inicial da plataforma do Scratch. Existe a oportunidade de você criar a sua conta na plataforma, ou você pode até mesmo criar sua história em quadrinho sem criar essa conta. Mas aqui tem um ponto importante. Se você não criar sua conta, assim que você sair da plataforma, você perde essa sua criação. E se você quiser fazer ela aos poucos, a sua história em quadrinho ou qualquer outro recurso com a plataforma do Scratch, é muito importante que você crie essa sua conta. E para isso, basta você clicar aqui em inscreva-se. Então, por exemplo, coloquei aqui um determinado nome de usuário, uma senha aqui aleatória e cliquei aqui em próximo. Vou selecionar o meu país, próximo também, o mês que eu nasci, o meu gênero, o meu e-mail, que também é importante você sempre anotar aí, e pronto, basta eu clicar em começar. Agora que eu terminei de fazer o meu login com a minha própria conta, eu sou direcionado novamente aqui para a tela inicial do Kahoot, e para criar essa minha história em quadrinho, eu devo selecionar essa opção no canto superior do lado esquerdo, chamado Criar. Quando eu clico ali em criar, eu já sou direcionado automaticamente para essa tela do editor da plataforma do Scratch. Caso você chegue aqui e não esteja em língua portuguesa, você pode clicar nesse item aqui de configurações, ir ali em idioma e alterar para o idioma de sua preferência, tá bom? Depois de ter feito isso, essa é a tela de edição. E o objetivo dessa aula é focar na criação de história em quadrinhos. Então, não vai ser apresentado outras funcionalidades que podem ser feitas no Scratch, como a criação de jogos interativos, simuladores, entre outras ferramentas. Isso será abordado em aulas futuras, tudo bem? Mas aqui nós vamos focar na criação de história em quadrinhos. Perceba que aqui existe um palco. Como aqui existe um palco, existe a oportunidade de eu selecionar um determinado personagem. Quando eu venho aqui e clico em selecionar um ator, existem vários personagens pré-feitos aqui à minha disposição. Existem personagens de animais, existem personagens de pessoas, de imaginário, de dança, música, esporte, comida, entre outras oportunidades também. Por exemplo, se eu venho aqui em pessoas e eu vou selecionar a Abe, quando eu clico, automaticamente a Abe já veio para cá. Mas eu não quero mais o gatinho do Scratch inicialmente apresentado. Tá tudo bem. Basta eu clicar aqui no gatinho e depois clicar no xizinho que ele já some. A Abe sempre vai ficar aqui nessa posição central? Não. Basta eu clicar no personagem e arrastar para onde eu desejar. A minha história em quadrinho precisa ter apenas um único personagem por quadro? Não. Eu posso fazer essa alteração. Eu venho aqui em selecionar um ator e seleciono, por exemplo, uma outra pessoa ou até mesmo um animal. Imagina que eu estou fazendo uma historinha em quadrinhos fictícia, onde estou tratando dos problemas da poluição e tem a conversa ali da Abe com o sapinho Frog. Posso colocar ele para cá. E esse fundo branco, ele não está muito bacana. Eu quero que seja um fundo diferente. Assim como existe a opção de eu selecionar um ator, eu também posso selecionar um cenário, um plano de fundo. Quando eu clico ali em selecionar um cenário, existem vários cenários à minha disposição. Imaginário, música, esporte, exterior, entre outras ferramentas também. Por exemplo, venho aqui em floresta. Quando eu clico em floresta, eu já tenho esse cenário que já veio mudado automaticamente para cá. Ah, mas eu posso selecionar um outro cenário? É claro que pode. Por exemplo, esse cenário aqui que já mostra um pouco mais, né, desgastado ali a plantação, também posso selecionar. Professor, mas e toda vez que eu for fazer um dos quadros, eu vou ter que ficar adicionando todos os personagens e depois excluindo e colocando outro? Como que funciona essa característica? Se em um determinado momento você não quer que um personagem apareça, basta você clicar nele e selecionar esse item aqui, ó.
esconder personagem, aí ele some. Se você precisa que ele volte a aparecer, basta clicar aqui que ele aparece novamente. Mas, professor, vamos lá. O sapinho ele está olhando para a direita. E eu preciso que ele olhe para a esquerda para ser um diálogo. Como que eu altero isso? Basta você clicar no personagem, vir aqui em fantasias, e existe essa opção, ó, de inverter, espelhar horizontalmente. Agora ele inverteu para cá. Ok, beleza. Mas as únicas possibilidades que existem para a criação dessa história em quadrinhos, lembrando que para voltar para a seção de códigos, basta eu voltar aqui para a guia códigos. Eu tenho a guia códigos e a guia fantasias, tá? Eu posso utilizar apenas o personagem e o cenário que já tem no Scratch. Eu aconselho que faça isso. Mas se a sua história em quadrinhos precisar de uma outra imagem de fundo ou de um outro personagem, você também consegue fazer essa alteração. De que forma? Basta você vir aqui, nesse mesmo local, onde tem a opção de selecionar um ator, e existe ainda a oportunidade, se você for subindo, de você pintar seu próprio personagem, seu próprio objeto que vai fazer parte dessa história em quadrinhos, ou de você enviar, fazer o upload de uma determinada proposta, de um determinado objeto que existe na internet. Mas aonde que eu posso localizar isso para não ter problema de plágio, por exemplo? Vamos abrir aqui uma nova guia. E eu vou colocar Pixabay. Existem vários bancos de imagem gratuitos, como o Pixabay, o FreePic, entre outros. Quando eu entro aqui no Pixabay, existe a oportunidade de eu utilizar o termo de busca que eu precisar. Por exemplo, coloquei aqui lixo. Quando eu clico aqui em lixo, eu ainda consigo mudar para imagens que são chamadas de imagens vetoriais, aquelas que não vão ficar com aquele fundo branco. E para isso, basta eu clicar aqui nesse item de todas as imagens e selecionar a opção vetores. Quando eu faço isso, ele já filtra, olha só, todos gratuitamente que eu posso utilizar. Aqui eu tenho uma imagem de vetor, por exemplo, que trata essa questão da reciclagem. Quando eu clico na imagem, existe a oportunidade de eu já fazer o download dela. Como que eu faço isso? Cliquei na imagem, venho em download, e ao invés de selecionar esse tamanho pré-moldado, eu clico em desenho vetorial. Fiz o download. Ah, eu tenho que fazer o login? Sim, você pode fazer o login utilizando a sua conta Google. Bem tranquilamente você faz isso. Fiz o meu login com a conta Google e clico novamente em download, opção desenho vetorial. Ele já vai e faz o download automaticamente para mim. Agora vou voltar lá para a plataforma do Scratch para colocar essa imagem que eu acabei de baixar lá na minha história em quadrinhos também. Então, olha só, venho aqui e enviar ator. Clico onde foi feito o download dessa imagem e abrir. Ele está importando, pronto, já veio para cá a minha fantasia, os meus lixos. Ah, mas eu quero diminuir o tamanho, ficou muito grande. Tranquilo, você vem aqui em aparência e aqui tem o tamanho do personagem. Inicialmente está como 100%, eu quero que seja 50%. Pronto, foi feita a alteração. Aqui, pessoal, a criatividade não te traz limites. Você pode construir a história em quadrinho da forma que realmente você desejar. Mas ainda não está uma história em quadrinhos. Eu preciso daqueles balãozinhos de diálogo. Tudo bem. Então, você vem aqui na AB, por exemplo, pega essa opção diga. Não é diga alguma coisa por tempo, é somente diga. E aqui você vai digitar o texto que você quiser. Por exemplo, oi, sapinho, tudo bem com você? E aí você clica. Quando você clica, já fica aqui até você clicar nesse item vermelho. Ele não some. Pronto, a IB já está falando aquilo que ela foi programada para falar. Venho aqui no sapinho agora, cliquei nele, aí eu pego essa opção e vou mandar ele falar o seguinte: olá, moça. Pronto. A partir disso, aqui é claro que eu estou dando apenas exemplos, né? Esse poderia ser o primeiro quadrinho da sua história em quadrinhos. E como que eu faço agora para isso se transformar em uma história em quadrinhos? Você vai tirar um print dessa tela. Se você estiver utilizando um computador onde o print pega toda a tela, tá tudo bem, eu vou te ensinar como você recorta. E se você estiver utilizando um computador que quando você aperta print,
ele já dá essa oportunidade de você conseguir selecionar uma área específica, é mais fácil ainda. No meu caso, ele me dá a opção de eu selecionar essa área específica. Eu acabei de selecionar aqui a área dessa figura, e agora eu vou pôr lá numa apresentação do PowerPoint, onde eu vou construir a minha história em quadrinhos. Olha só, vim para cá, por exemplo, no PowerPoint e vou fazer Ctrl V, porque eu já tirei o print. Se for o print da imagem completa, que eu estou utilizando, né, o Google Apresentações, mas se for no PowerPoint também existe a ferramenta de cortar. Aí você pode cortar conforme você desejar. E depois de cortar, basta você pegar essa imagem e posicionar aonde você quer que seja o primeiro quadrinho da sua história em quadrinhos. Olha só, vim aqui e posicionei ela aqui. Mas, professor, não ficou exatamente no tamanho que tem aqui nesse template. Tá tudo bem, porque depois você pode excluir essa disposição, esse padrão ali de fundo e deixar apenas esse quadrinho. Porque quando você coloca daí em tela cheia, ele já vai ficar com um tamanho bacana. Você pode reposicionar de uma forma que atenda que cada quadrinho, no final, vai chegar nesse resultante da sua história em quadrinhos. E para o próximo quadro, como que eu faço para conseguir agora fazer o meu próximo quadro? Existe aqui a oportunidade, por exemplo, de eu pegar agora e apertar no vermelho para ele parar de falar aquilo que ele estava falando e começar a construir o próximo diálogo. Eu posso vir aqui, alterar esse texto, colocar qualquer que seja o texto e mandar cada um dos personagens falar. E com isso você vai conseguir construir a sua história em quadrinhos, utilizando todos os cenários que existem na plataforma ou todos os atores que existem na plataforma. Além da oportunidade de você poder fazer o upload tanto de um personagem quanto de um fundo também, ok? E aqui finalizamos essa aula de como utilizar o Scratch para a criação de histórias em quadrinhos. Um abraço e até mais.